Momento mais importante do culto. Então é o momento em que nós vamos agora estar atentos à palavra do Senhor. É o momento em que as nossas crianças devem ser ensinadas a prestarem atenção. Então, se você vir, eu acho que não, você não vai ver isso, mas caso você veja algum papai, alguma mamãe no desespero e nesse sentido cometendo o pecado de colocar um celular, um joguinho na mão do seu filho, fale com carinho com ele, com ternura, diga assim: você está pecando contra Cristo e fazendo o seu filho pecar. Esse momento é o momento em que nós devemos ensinar os nossos filhos a prestarem atenção. Se necessário for uma disciplina mais firme, sinta-se à vontade, pode sair, discipliná-lo e retornar, não há nenhum problema quanto a isto. O Senhor Deus é glorificado. Por isso nossas crianças, elas agora precisam, crianças, prestar atenção na pregação da palavra do Senhor. Hoje nós começaremos uma série de 4 sermões baseado no livro do profeta Jonas. E eu quero que você abra, por favor, em Jonas capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 16. O livro do profeta Jonas nos traz 4 cenas, e nós vamos então hoje ouvir a exposição da primeira cena, que está no capítulo 1, que vai do verso 1 ao verso 16. Eu vou fazer a leitura e os irmãos poderão acompanhar. Jonas 1, do verso 1 ao verso 16. E só para situar os irmãos, este profeta Jonas é o que é mencionado no livro de 2 Reis, ou na segunda narrativa de Reis, no capítulo 14, verso 25, no reinado de Jeroboão II, um rei muito mau, que reinou em Samaria, e Deus levantou este Jonas para profetizar aquele rei. Lá em 2 Reis 14, 25, diz: restabeleceu ele os limites de Israel, se referindo ao rei Jeroboão II, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Então, é este profeta que profetizou na época de Jeroboão II, que nós iremos hoje ver toda esta aventura concedida pelo Senhor na sua vida, e nós traremos então lições para todos nós. Diz assim a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram:
que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Irmãos, quando nós nos deparamos com o livro de Jonas, antes de tratarmos do seu conteúdo, nós temos, obviamente, um desafio. E esse desafio, obviamente, é compreender todo o contexto que circunda esse profeta. Como nós vimos, Jonas está referido em 2 Reis, ou segundo livro do Reis, no capítulo 14, verso 25. E lá o próprio texto diz que ele era da região de Gat-Éfen, era uma região de Zebulon. Portanto, ele foi levantado pelo Senhor como profeta e ele profetizava contra o rei. Por isso, se nós sabemos que ele viveu na época do rei Jeroboão II, e isso dá mais ou menos 8 séculos antes de Cristo, antes do nascimento do Senhor, então Jonas de fato era contemporâneo de mais 2 profetas, o profeta Oséias e o profeta Amós. Então esses 3 profetas, Amós, Oséias e Jonas, eles formaram então o trio escolhido por Deus como profeta para profetizar, para trazer a palavra do Senhor. Então, Jonas, ele não é uma pessoa furtiva que Deus escolheu apenas para ir a Nínive, mas ele era um profeta. Portanto, como profeta, Jonas sabia exatamente o que Nínive ou os assírios iriam fazer com o povo de Israel, com o povo do norte. Ele sabia exatamente o que estava à espera com relação a este povo. E o Senhor Deus então o chama e o comissiona para pregar o evangelho em Nínive. E isso também é estranho, porque os profetas eles eram chamados para pregar a Israel ou a Judá, mas o Senhor o chama para pregar a esta cidade. E o que era Nínive? O que era esta cidade? E o que esta cidade representava para Jonas? Nínive era a capital assíria, e na época essa cidade ela era reconhecida, veja só, essa cidade era reconhecida pela sua brutalidade, pela sua crueldade ao extremo. Naum, por exemplo, quando ele fala desta cidade, no capítulo 3, de 1 a 4, Naum se refere a ela dizendo: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, prostituta, da mestra de feitiçarias. Olha só como Naum está comparando a cidade de Nínive como uma prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Nínive, portanto, era reconhecida como uma cidade extremamente má, uma cidade que não tinha limites para a maldade do coração humano. E vale ressaltar que o nome Nínive, ela vem de um termo assírio que significa Ninuva. Então essa expressão faz com que os judeus eles chamem essa cidade de Nínive, o que obviamente é uma transliteração de um nome sumério. Nina era o nome de uma deusa, Nina era o nome de um ídolo falso que aquele povo então adorava. Interessante que o nome desta cidade, Nínive,
era escrito com um sinal, onde continha um peixe rodeado por uma letra. Então isso é uma curiosidade, e de fato o que nós percebemos aqui é a influência da vida de Jonas na vida daquele povo. Em certa medida, vamos perceber que o profeta exerceu grande influência na cultura daquele povo. E Jonas foi sepultado num cômoro que ficava na cidade, o que hoje é Mossul, no Iraque. Lá, pela tradição, existia o trono de Jonas, onde ele foi sepultado. Infelizmente, o Estado Islâmico, ele destruiu completamente esse túmulo em 2014. Esse túmulo foi destruído, mas até 2014, quem quisesse poderia visitar o túmulo deste profeta. Portanto, Nínive era uma cidade sanguinária. Só para que os irmãos tenham ideia, na entrada da cidade, na parte principal, que dava na porta principal da muralha, eles tinham o cuidado de empalar pessoas. Empalação é quando você pega uma pessoa e espeta numa vara comprida, vivo. Você espeta essa pessoa, e essa crueldade fazia então com que essas pessoas ficassem com a boca aberta, e aquele talo, então aquela vara saía pela boca, vivos. Então quando você entrava na cidade de Nínive, você podia ver corpos em decomposição, ou ainda pessoas gemendo e se mexendo naquela condição, e isso era um aviso para quem estava entrando naquela cidade. Aquela cidade dizia: olha, tenha cuidado, porque é assim que nós tratamos as pessoas. E era a esta cidade que Deus convocou Jonas para pregar o Evangelho. Agora nós temos também uma outra dificuldade que precisamos enfrentar, que é o próprio livro de Jonas. Muitos estudiosos, muitos teólogos e até conservadores em certa medida, eles afirmam que o livro de Jonas não é um livro histórico, mas uma parábola, uma novela, um conto. Eles dizem isso porque têm dificuldades com 3 milagres que acontecem ao longo desse livro. O primeiro é a questão do ventre, o peixe, Jonas ter sido engolido por um peixe, sobrevivido durante 3 dias. O outro milagre é a conversão em massa da cidade de Nínive, onde a cidade de Nínive toda ela se rende ao Senhor. E o terceiro milagre é o fato daquela plantinha que nasce em pouco tempo, em menos de 24 horas ela nasce e depois ela seca. Então esses estudiosos dizem que esses milagres eles são um pouquinho demais, então não podemos ver Jonas como um fato histórico, mas apenas como um conto ou uma parábola. Mas de fato, irmãos, essa posição é uma posição absolutamente equivocada. Porque quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vamos perceber que esses milagres, eles estão ao lado dos muitos milagres que Deus fez. Ora, o Senhor abriu o mar, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor fez o machado flutuar, o Senhor fez com que o novelo de lã fosse molhado e ao redor ficasse seco, e depois fez o contrário. Portanto, dizer que o livro de Jonas, ele em si não pode ser visto como um livro histórico por causa dos milagres, isso é incredulidade. Isso é não crer no Senhor. E de fato podemos olhar para este livro, e ele é um livro que trata de uma história. Tudo que está em Jonas de fato aconteceu. E não somente isso, não somente a questão de que os milagres, eles pertencem à atuação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, mas o próprio Senhor Jesus, ele cita Jonas como um evento histórico. Lá em Mateus capítulo 12 ou em Lucas capítulo 11, é o mesmo texto paralelo, o Senhor vai falar do sinal de Jonas. E ele menciona que o sinal de Jonas é o fato de que ele ficou por 3 dias no ventre e depois foi vomitado. Da mesma sorte, o Filho do Homem vai morrer, ser tragado pela terra e depois ressuscitará. Portanto, o próprio Cristo, ele atesta, o Senhor, ele atesta que o livro de Jonas é um livro histórico. Portanto, nós não temos nenhuma dificuldade. Se você for ler
alguns irmãos, e eu sei disso, alguns irmãos, por conta das pregações, têm a atitude honrada e bela de, durante a semana, num tempinho, dar uma pesquisada, vai na internet, olha. Então talvez você se depare com esse tipo de discurso. Então fique tranquilo, o livro de Jonas é um livro que trata de um fato histórico, e isso é inquestionável. Bem, irmãos, dito isso, nós vamos agora falar do chamado deste profeta. Vejam que o livro, ele inicia já quase que imediatamente falando sobre o chamado deste homem, porque no verso 1 ele apenas vai identificar quem é o protagonista do livro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então já vai logo para o chamado. E vejam que esse chamado, como eu disse, foi talvez o único no Velho Testamento para um povo estrangeiro. E aqui nós vamos perceber que a graça do Senhor, ainda que na igreja no Velho Testamento, onde estava ali concentrada num país que era Israel, ou na região de Judá, mas o Senhor Deus mostra que a sua eleição e a sua graça transcendem o nacional, transcendem uma nação. E vejam que o Senhor Deus, ele olha para Nínive, ele olha para os assírios, na sua perversidade, na sua maldade. Vejam que aquela cidade, bem como todo o império assírio, vivia afrontando ao Senhor. Era considerado como uma prostituta, era considerado como uma feiticeira. Mas ainda assim, o Senhor olhou para aquele povo com misericórdia. E é por isso, irmãos, que nós não podemos nos esquecer de que a misericórdia do Senhor, primeiro acontece quando Ele quer e deseja, e não acontece por aquilo que o ser humano faz. Nós vivemos hoje numa sociedade, numa cultura vitimizada, uma cultura chata, uma cultura que já está insuportável por causa do politicamente correto, por causa essa marcha das minorias, e essas minorias que vivem reclamando, se vitimizando e se colocando. É uma situação bastante chata que nós vivemos. E vejam que, por conta disso, muitas pessoas, elas começam agora a colocar o homem como o centro. Há um pregador famoso, conhecido na internet, onde ele diz que o homem é o centro. E ele diz assim: o valor da sua vida está na morte de Cristo, porque Cristo morreu por você, olha quanto você vale para Ele. Heresias desse tipo, que são cantadas, que são proclamadas, que são pregadas. E quando nós percebemos pregações que são humanistas, elas centralizam o homem. As pessoas, na maioria delas, querem ir para a igreja para se sentir bem, para se elevar, para se animar, porque a vida é tão dura, a vida é tão difícil. Então eu quero ir, às vezes eu vou para a igreja, aí o culto é chato. Aí você pergunta: tá bom, irmão, por que o culto é chato? Porque as músicas não são animadas e não tinha instrumento. É por isso que o culto é chato? Então você está pensando em si mesmo, no que esse culto pode proporcionar a você? Nós vivemos numa sociedade assim. Nós vivemos numa sociedade onde as igrejas, elas se apresentam como um hipermercado de ofertas. Então venha para a nossa igreja, porque nós te ofereceremos este rol de práticas. Para os irmãos terem uma ideia, hoje existem igrejas que fazem o culto quase no escuro, pintam toda a igreja de preto, colocam pouca luz, porque isso relaxa, porque as pessoas, elas se sentem melhor. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jonas e percebemos que ele é convocado para falar ao povo de Nínive, isso é tão lindo, porque nós sabemos quem é esse povo. Eles não tinham nada a oferecer ao Senhor, a não ser mãos sujas de sangue. Enquanto nós não nos conscientizar de que somos pecadores maus, perversos, e de que fomos alcançados pelo Senhor unicamente por sua graça, unicamente.
Deus não viu em ninguém, exceto seu Filho encarnado, nada que o agradasse. Ele faz isso por misericórdia. E mesmo depois de crente, ainda somos sustentados pela misericórdia de Deus. Então vejam que o livro de Jonas aponta claramente para esse Deus que se importa pela eleição com aquele povo, sobretudo por suas crueldades. Veja como ele diz, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sim, irmãos, pregar contra é manifestação de graça. Quando você ouve aquele sermão que vem como um murro na boca do estômago, quando nós ouvimos aquele sermão que vem como uma espada que nos divide ao meio, quando nós sentimos uma pressão contra o nosso pecado, isto manifesta a graça de Deus, porque Deus está mostrando exatamente aquilo que somos. E vejam como o Senhor manifesta a misericórdia, fazendo com que aquele homem fosse fiel na pregação. Veja, você não vai pregar em favor dela, você vai pregar contra ela. Você vai anunciar que os pecados que eles cometem lá têm subido ao meu trono, têm me afrontado, me levado à ira extrema. Vá lá e diga isso a eles. Eles precisam ouvir sobre a mensagem. E irmãos, pregação do Evangelho é contra o pecado do homem. Se você começa a pregar dizendo, olha meu querido, Jesus te ama, primeiro que você está mentindo, porque o Senhor odeia o pecado, consequentemente o pecador. E quando você diz assim, Jesus te ama, você está colocando nessa pessoa que está ouvindo algo inerente nele que atrai o amor de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos anunciar a condição da vida dessa pessoa. Eu me lembro quando era muito jovem e veio um treinador de evangelismo, né? Isso é bom, isso é jóia, a gente aprende e tal. E a primeira coisa que ele disse, ele falou, olha, você tem que conquistar essa pessoa, você tem que elevar, você tem que fazer com que ela se sinta atraída pelo Evangelho como uma coisa que vai enaltecê-la. Então, fale muito só do amor, fale do amor de Cristo. Não diga que ele é pecador, não diga que ele vai para o inferno, não diga que ele é um miserável, não diga que ele é um rato cheio de pecados, não diga isso. Não fale da depravação dele, não. Fale que Deus o ama e está ali na porta do coração dele batendo. Quem sabe você não ouve e abre a portinha do seu coração. E quem sabe você não aceita Cristo, porque é você que tem que aceitar, Ele está lá. Que absurdo é este? Que evangelho é este? Onde está a glória do Senhor? Quando mencionamos sobre o amor de Cristo às criaturas, então diga que Ele ama aquele que Ele escolheu. Sim. Não, pastor, eu não vou dizer isso no evangelismo, já vou começar com predestinação no evangelismo. Por que não? Isso é escritura sagrada. Se você quer e deve manifestar o amor de Deus, porque primeiro você deve falar dos pecados, você deve falar da imundícia e da depravação do coração dele. Depois você diz assim, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, então Deus separou um povo para si, e Deus ama esse povo, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz, e por decisão do próprio Deus. Precisamos, irmãos, dizer não a essa pregação que quer enaltecer o ser humano imundo. É a mesma coisa como se eu quisesse transformar uma barata numa borboleta, numa linda borboleta, ou transformar uma mosca num pavão maravilhoso, ou se eu quisesse transformar um rato num cão vistoso. Eu não posso fazer isso. Quando o Senhor chama Jonas, e veja que Deus está manifestando a sua graça, a sua misericórdia, e o seu amor pelos eleitos ali.
porque Deus ama quem Ele elegeu. Ele diz assim: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Precisamos, irmãos, resgatar a verdadeira evangelização, que não tem como foco o pecador, bichinho, vai para o inferno. Ele vai porque ele merece. Ele vai porque é pecador. Ele vai porque em Adão ele escolheu isto. Nós devemos pregar para que a glória de Cristo se manifeste e que ele se encurve diante da glória de Cristo e ele reconheça que Deus o amou não pelo que ele é. Não é essa história de Jesus te ama e você vai dizer que Jesus ama todos os pecadores, mas que Jesus ama aqueles a quem o Pai escolheu, por quem Cristo morreu. E aí sim temos a manifestação da glória do Senhor. Portanto, quando Deus convoca Jonas para pregar o evangelho àquela cidade, Deus o convoca para que o seu nome seja glorificado. Jonas, diga a eles que eu já não suporto mais os seus pecados. Pregue contra ela. Diga de fato quem eles são e o que eles estão fazendo contra mim, a glória do Senhor. Mas, meus irmãos, Jonas, ele toma uma decisão, e é interessante porque nós vamos perceber aqui uma certa ironia no texto, quando diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E é interessante porque esta ideia de Jonas, ele fugir da presença do Senhor, está em foco também o templo, porque no capítulo 2, verso 7, quando ele em desespero está clamando ao Senhor no ventre daquele peixe, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, me lembrei de Javé, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então a ideia dele sair daquela região e ir para um lugar distante, estava ali em foco também o templo, que é a presença do Senhor. Então nós podemos, pela tipologia do Velho Testamento, dizer que o que Jonas estava fazendo era fugindo da presença de Cristo, fugindo da presença do Senhor. E é interessante que a sua disposição era não pregar para Nínive. E vejam, irmãos, Nínive estava a cerca de 800 quilômetros de onde Jonas estava. A distância mais ou menos como daqui a Manaus. Ele iria andar muito, mas havia certa proximidade, mas as escrituras sagradas dizem que ele foi para Tarsis. E segundo o historiador Heródoto, Tartessus ou Tarsis é a Espanha. Então não são 800 quilômetros para cumprir a vontade de Deus, mas são 3.500 quilômetros, é mais ou menos como a distância daqui de Boa Vista para Curitiba, no Paraná. Essa é a distância. Jonas, na verdade, escolheu o fim do mundo. Ele queria fugir da presença do Senhor. E é claro que nós podemos perceber a tolice do seu coração, porque ele age de forma legalista. Ele acredita que o Senhor Deus está restrito ali ao templo, restrito àquela cidade, então eu vou fugir, eu vou sair da presença dele, e assim não terei problemas com o Senhor. Mal sabia que o Senhor Deus é o Deus do universo. Ninguém foge da presença do Senhor. Coram Deo. Estamos 24 horas diante do trono do Senhor. Imagine isto. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Você pode ir para o outro lado do planeta. Tivemos aqui um querido irmão que fez isso. Ele viu o sol nascer 24 horas atrasado ou adiantado. Mas Deus estava lá. O Senhor Deus estava lá. Porque não há lugar, não há nada que possamos fazer para fugir da presença do Senhor. Mas Jonas, na tolice do seu coração, ele acredita que poderia fugir da presença de Deus. Sabe, irmãos, muita gente faz isto. Muita gente acha que pode ter a vida que quiser. Muita gente acha que pode viver o tipo de cristianismo que ele optou.
Muita gente acha que ele pode, de qualquer maneira, oferecer qualquer coisa ao Senhor, ou ter uma vida totalmente dissoluta, porque na verdade Deus é um Papai Noel, é como um grande Santa Claus, é como um grande doador, um velhinho de barbas brancas, sempre sorrindo e doido para nos dar presentes. Quando na verdade, irmãos, precisamos entender o caráter de Deus e o que Ele requer de nós. Agora, é importante nós pensarmos em responder a seguinte pergunta: por que Jonas se indispôs a cumprir a vontade de Deus? Por que ele se negou a cumprir a vontade do Senhor? E aí nós vamos perceber, irmãos, que Jonas, ele tem um discurso, ele tem um bom motivo. E todas as pessoas que fogem da presença do Senhor, todas as pessoas que não querem nenhum compromisso com o Senhor, essas pessoas, elas vão apresentar sim um argumento que às vezes você diz assim: caramba, não há como contestar. Eu estou me afastando, eu não estou cumprindo o chamado do Senhor. E aí ele começa então a trazer uma série de questões, mostrando a vida dele, mostrando o mundo. Foi exatamente o que Jonas fez. Por que Jonas ele se indispôs a cumprir a vontade de Deus? Porque Jonas sabia que a Assíria era uma ameaça à identidade de Israel. Jonas sabia que aquela cidade tinha por objeto destruir o povo do Senhor. Era um povo que, do ponto de vista político, possuía um exército poderoso e ameaçador, que iria destruir e varrer o povo de Deus da face da terra. Era um povo moralmente imundo, e eles iriam impor as suas práticas no meio do povo de Deus. Eles iriam impor os seus pecados, tudo aquilo que faziam contra o Senhor, para que Israel assim o fizesse. Jonas sabia disso. E Jonas também sabia que eles religiosamente eram idólatras e iriam forçar o povo do Senhor a se encurvar diante de ídolos. Então ele disse: eu não tenho nada que fazer nessa cidade, nada, porque ela é ameaça do ponto de vista político, moral, religioso. Tudo o que faz é contra nós. E aí vejam que Jonas, ele tinha a percepção de que tudo o que iria acontecer seria por meio da brutalidade, a começar do rei, sacerdote, até as crianças no ventre das mães. Jonas sabia que o ventre das mulheres grávidas seriam abertos para que o feto caísse e depois degolassem a mãe. Ele sabia que eles iriam fazer isso. E ele disse: como agora eu vou para falar a este povo? Era um povo de fato ameaçador, sem dúvida nenhuma. Como nós aprendemos, o profeta Oséias era contemporâneo de Jonas, e ele mesmo escreve dizendo: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria o povo de Deus vai comer coisa imunda. Jonas tinha essa lógica, e nós vamos perceber isso mais à frente. Como pregar para esse povo? Deus se enganou. Não há como atender a esse chamado. Não há como viver esse chamado. Eu tenho outras ocupações e eu tenho mais o que fazer, porque eu não irei, obviamente, ao encontro desse povo que se estabelece como um povo contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, por vezes a nossa lógica, ela é perfeita. Você pode ter as suas desculpas para abrir mão das suas atividades, para abrir mão do seu envolvimento com a igreja. Você pode usar de todos os discursos mais bem elaborados, mas você está, na verdade, tentando fugir da presença do Senhor. A lógica pode ser perfeita, mas essa lógica de Jonas afrontava o Senhor. Por isso que Salomão nos diz em Provérbios 16, de 1 a 3, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a última palavra dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos,
mas o Senhor pesa o espírito. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. É exatamente isso que o texto significa aqui. Quando ele diz, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, você pode pensar que tudo o que você está fazendo é certo. Tudo. Mas o Senhor vai julgar as suas intenções. Porque para fugir do compromisso do Senhor, para fugir da presença do Senhor, podemos usar a família, podemos usar os filhos, podemos usar a minha casa, posso usar o meu trabalho, posso usar a minha saúde, posso usar da lógica dizendo que não faz muito sentido cumprir esse desejo do Senhor. Eu estou muito bem empregado, tenho 57 anos, como é que agora eu vou largar tudo para me tornar um pastor? Você pode usar qualquer desculpas, mas o Senhor vai julgar as suas intenções. Por isso Salomão continua dizendo, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Foi exatamente o que Jonas não fez, ele não confiou no Senhor, portanto, ele não teve a sua atitude estabelecida. E em Provérbios 16, 25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Irmãos, quem quer se afastar da igreja, quem quer se afastar das atividades, quem quer se afastar do Senhor, vai fazê-lo trazendo um discurso impecável, com até mesmo uma aparência bíblica, para dar vazão à sua desobediência. Foi o que Jonas fez. E aí as escrituras sagradas dizem que ele foge para o navio. Podemos ver isso do verso 4 até o verso 16. E o texto, ele descreve aqui uma degradação de quem foge da vontade de Deus, quem foge do desígnio de Deus. Ele tem uma vida degradada pela sua atitude. Veja que no verso 3, diz assim a palavra do Senhor, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. E verso 5 diz assim, então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Sabe qual é a imagem que nós temos aqui? A imagem é clara. As escrituras dizem que Jonas agora começa a fugir da presença do Senhor. Ele desce para a cidade, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o mar, ele desce para o ventre do peixe. E lá no fundo do poço é que ele toma consciência da sua desobediência. Portanto, irmãos, embora no português não nos pareça, mas o hebraico traz com bastante veemência o fato de que Jonas, ele está apenas descendo, porque quem foge da presença do Senhor, quem se afasta do Senhor, quem se nega a cumprir a vontade do Senhor, ele desce, ele vai descendo até o inferno, porque o ventre do peixe é chamado por Jonas de Sheol, o inferno, o mundo dos mortos. E essa é a condição deste profeta. E vejam que o Senhor, para mostrar a sua vontade e soberania, lança uma tempestade, e aí os marinheiros, obviamente desesperados, eles buscam viver, e enquanto eles estão desesperados, buscando viver, Jonas foi dormir no porão do navio, e embora as escrituras não nos digam, mas pela reação que ele tem, quando ele é descoberto como a causa de toda aquela tragédia, podemos entender que Jonas não está nem aí para a vida dele, Jonas não está nem aí para nada, ele sabe no seu coração que aquela tempestade veio do Senhor, para alertá-lo, e para que ele voltasse à vontade de Deus, mas ele não está nem aí, ele vai dormir. Essa é a condição de quem se afasta de Deus, irmãos, ainda que frequente igreja.
Essas pessoas se tornam insensíveis à voz de Deus, como Jonas se tornou. Ele sabia o porquê daquilo tudo, mas ele se torna insensível, agarrado às suas argumentações, agarrado ao seu discurso pronto. Ele simplesmente se torna insensível. E veja que por causa da sua desobediência, todos que estão ao redor padecem debaixo da ira do Senhor, porque é isso mesmo, irmãos, quem desobedece ao Senhor, quem não cumpre a vontade de Deus, quem não diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui, Senhor, faz a tua vontade, estou disposto a me estragar para doar a minha vida ao Senhor. Quem não faz isso é fugitivo, é errante, e essa pessoa não prejudica apenas a ele próprio, mas essa pessoa dá prejuízo a quem está ao seu redor. É por isso que não é somente ele que cai, a esposa é arrastada juntamente com ele, os filhos são arrastados juntamente com ele, o seu lar é arrastado pela sua atitude de fuga, de descumprimento da vontade do Senhor. O que aqueles marinheiros efetivamente fizeram? Pontualmente nada. Eles eram ímpios, mas eles não fizeram nada para que aquela tempestade ocorresse. Aquela tempestade acontecia por causa do crente, por causa do homem de Deus, por causa do profeta, por causa daquele que não esteve sensível ao chamado do Senhor. Por isso, irmãos, nós vemos tantas situações que são destruídas ao nosso redor, porque simplesmente desobedecemos a Deus, debaixo de um discurso tão bem elaborado, mas desobedecemos ao Senhor. E quando nós olhamos para Jonas, não há como perceber que Jonas aqui, ele está se apresentando como o extremo contrário de Cristo. Porque Cristo tinha, sim, todas as condições justas para não vir a esse mundo e morrer por mim e por você. Por que ele fez isto? Porque Cristo veio a este mundo e sofreu e foi para o ventre da terra por nossa causa. Ele mesmo nos informa isso no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, quando ele diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No capítulo 6, verso 38, o Cristo poderoso diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, ele diz claramente que o Senhor se humilhou, Cristo, tornando-se obediente até morte de cruz. E vejam que existe uma palavra de Cristo muito importante para esse entendimento da obediência que devemos ter a Deus e a sua palavra. Lá em Mateus capítulo 12, verso 50, porque Cristo não apenas afirma que Ele fez a vontade de Deus, mas aqueles que pertencem a Ele são identificados a isto. Por isso Ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, ou seja, este pertence à minha família. Quem pertence à família de Cristo? Aquele que faz a vontade de Deus Pai. Por isso Jonas, ele nos mostra aqui uma situação que precisamos refletir, irmãos, muito. Não é tão simples assim. Jonas era crente, conhecia Deus, profetizava ao rei,
E quando o Senhor o chama para essa empreitada, ele sabia as consequências disso. Nós vamos ver isso mais à frente. Ele mesmo vai dizer por que não queria pregar aquela cidade. Ele sabia. Mas ele é o homem que carrega consigo a desgraça. Se ele tivesse com a sua mulher e filhos, estariam no meio da desgraça. Se ele tivesse ali os seus irmãos na igreja, arrastaria os seus irmãos para debaixo da ira do Senhor. Mesmo esses irmãos sendo inocentes, essas pessoas sendo inocentes quanto a este pecado. Porque quem foge da presença de Deus, arrebenta com quem está ao seu lado. E isso é sério. É muito sério. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para este quadro, nós poderíamos dizer assim: bem, então tudo está fora de controle, o Senhor Deus está aí mandando tempestade, e Deus não tem o controle de mais absolutamente nada. Mas é interessante pensar, irmãos, que o Senhor Deus, nesta condição, Ele refaz o seu chamado a Jonas. Lá no verso 6, olha só o que diz ali o texto: tempestade, Jonas dormindo, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Agora veja o que ele diz: levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui não é a palavra de um marinheiro ímpio, desesperado. Essa é a palavra do Senhor novamente à vida daquele profeta. O Senhor Deus está mais uma vez mostrando para aquele homem que ele deve cumprir a vontade estabelecida no trono do trono da glória. Ele deve obedecer. Ah, mas quem está falando aqui é um ímpio. Deus fala até através de uma mula. Como não vai falar pela boca de um ímpio ao seu servo? E veja que quando o Senhor Deus, mais uma vez, chama este homem à sua responsabilidade, porque quando nós olhamos para esse verso, nós vamos perceber que a linguagem deste ímpio que interpela Jonas, são palavras e frases que estão intimamente ligadas à salvação pelo Evangelho. Essas palavras, elas invocam o Senhor para a salvação. Por isso, mais uma vez o Senhor chama Jonas, mostrando que ele deve ser utilizado como instrumento para resgate de muitos, pela pregação do Evangelho. Jonas é convocado a cumprir o seu papel. E veja que em um contexto absolutamente diferente, ele não está em Nínive, ele não está indo para Nínive, ele não está cumprindo a ordem do Senhor para ir àquela cidade, ele está num contexto diferente, ele está indo para Tarsis, mas ali o Senhor soberanamente mostra a ele qual deve ser o seu papel, o papel de pregoeiro do Evangelho. Por isso, nesse contexto absolutamente diferente do navio em meio à tempestade, o Senhor Deus reafirma a comissão de Jonas, reafirma o seu chamado, renovando novamente aquilo que havia dito quando ele estava em terra firme. E como que isso acontece? Acontece o que está registrado dos versos 7 a 16, quando o Senhor Deus salva os marinheiros por meio da palavra de Jonas. Que coisa linda! O Senhor Deus está mostrando para Jonas que Ele é soberano, Ele salva quem Ele quer. E as Escrituras Sagradas dizem que ali, naquele momento, Jonas, mesmo não querendo, porque ele estava dormindo, mas o Senhor Deus, na sua soberania, reafirma o chamado daquele servo. Mais uma vez, reafirma para aquilo em que ele foi direcionado, ele foi comissionado. E é interessante porque Jonas, ele é impelido, ele é forçado a falar do Evangelho. Lá no verso 7, diz a palavra do Senhor que eles lançam sorte, a sorte cai em Jonas. No verso 8, olha o que eles fazem com aquele profeta
meio dorminhoco, meio acordando. Ele diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Fala da tua ocupação, homem, fala de onde você vem, fala da tua terra, fala do teu povo. Em outras palavras, eles estão dizendo: fala do teu Deus. E Jonas, ele apenas responde à pergunta daquelas pessoas. Ele simplesmente respondeu: sou hebreu e temo a Javé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste contra esse Deus todo-poderoso? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Javé, porque ele o havia declarado. E o que o Senhor Deus faz ali? O Senhor Deus salva todas aquelas pessoas. E como isso acontece? Acontece quando Jonas ele é erguido e ele é lançado ao mar, porque o próprio Jonas diz assim: olha, podem me jogar no mar, se vocês me jogarem, o Deus Todo-Poderoso vai cessar todas as coisas. E é interessante porque Jonas não vê o resultado final, no finalzinho, quando eles oferecem sacrifícios, fazem votos e se convertem a Javé, mas ele percebe que aqueles homens têm consciência da existência de Deus, porque eles se encheram de temor. Jonas não queria aquilo, Jonas não estava nem aí para aqueles homens, mas Deus confirma nele soberanamente a sua vocação. Porque Deus está dizendo: foi para isto que eu te chamei, Jonas. Este é o teu trabalho. E o que Deus está fazendo, na verdade, é dando a oportunidade para que Jonas se aperceba de quem ele é e o que deve fazer. Essa situação do barco, a ação soberana do Senhor, salvando todos aqueles marinheiros pela pregação do profeta, apenas demonstra, primeiro, que Deus é soberano; segundo, que não importa a atitude do homem, Deus cumprirá a sua vontade; e terceiro, Jonas precisava descobrir a sua vocação no reino de Deus. E aí nós percebemos que Jonas, como testemunha, ele aponta para Cristo, como aquele que é o único capaz de dirimir a tempestade que envolve o nosso coração por causa do pecado. E veja que nós temos um cenário muito conhecido, nós temos uma tempestade, temos uma proclamação e temos um milagre, e por conta disso, Deus utiliza aquele homem teimoso, aquele homem que quer fugir da presença dele, mas é um eleito do Senhor, é um crente. Deus o utiliza para cumprir a sua vontade. Irmãos, Jonas achava que podia fugir da presença do Senhor, podia fugir da sua soberania, mas quando ele entra naquele barco e vai lá para o fundo, ele se depara com Deus. E aí, olhando para esta situação, poderíamos perguntar: como nós podemos aplicar essa mensagem à nossa vida? Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações aqui para a nossa reflexão. Lembre-se que nós, mesmo que involuntariamente, podemos cumprir a vontade soberana de Deus, porque Ele é Senhor. Isto significa dizer que Deus não depende de homens. Deus não depende de você, para que a sua vontade cumpra, porque você vai cumprir, mesmo que você vá para o inferno. Você há de cumprir a vontade de Deus. Este é um nível da soberania do Senhor. Naquele navio havia eleitos de Deus, predestinados por Deus, e Deus iria alcançá-lo, e os alcançou, pela pregação do Evangelho. Senhor Deus não fez aqueles homens sonharem com Deus, com Jesus, com me desculpem a expressão chula, né? Esse papo furado
que até pastor presbiteriano está entrando nessa, dizendo que os árabes estão sonhando com Cristo e se convertendo. Não, Deus não fez isto. Deus enviou um desobediente. E não que o Senhor Deus tenha criado no coração de Jonas o desejo de pecar contra Deus. Não, não é isto, mas é porque Deus, e isso é um mistério, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tinha que alcançar aqueles marinheiros estrangeiros, e Ele utilizou Jonas, que estava ali presente, porque Deus é soberano, e porque só pode existir conversão mediante a pregação do Evangelho. Não há outro meio. A fé vem pelo ouvir. E você imagina a soberania do Senhor, aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com Israel, nada a ver com ele, nem sequer o conheciam, quando falaram com Jonas: ei, não sabemos quem é teu Deus, fala com teu Deus aí. E depois então, quando descobrem quem é esse Deus, tocados pelo Espírito Santo, eles se rendem aos pés de Cristo, e eles se rendem ao sacrifício da cruz, porque no final de tudo, eles oferecem sacrifícios naquele barco, e este sacrifício apontaram para Cristo, e ali fizeram votos ao Senhor. Por isso nós precisamos murchar um pouquinho a nossa bola, porque o Senhor Deus não depende de nós. O Senhor Deus é soberano para cumprir a sua vontade, e para o cumprimento da sua vontade, Deus usa até demônios. Foi isso mesmo que você ouviu, e isso não é uma heresia. Isso é bíblico. Por conta do tempo não há como entrar nesse assunto, mas Deus usa Satanás para cumprir o seu propósito soberano, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Essa ideia de batalha espiritual, de um lado o diabo, de outro lado Cristo, isso aí é paganismo, irmãos. Isso é paganismo. Isso é paganismo que afronta a Deus e o Evangelho. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. As Escrituras Sagradas dizem que os demônios creem e tremem diante dele. Deus não precisa da sua oraçãozinha para estabelecer a vitória da batalha. Ele não precisa disso, irmãos. Ele é soberano. Murche a sua bola, murche, porque Ele não depende de nós. Ele não só é autossuficiente, como Ele é soberano. Nós é que dependemos dEle. O universo depende dEle. Tudo depende dEle. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que desobedecer a Deus é descer até o fundo do poço. Por isso que desobedecer a Deus para um crente, estamos falando para crentes, desobedecer a Deus é a maior tolice que ele pode praticar em seu coração e em suas atitudes. E irmãos, nós podemos utilizar o argumento mais, entre aspas, bem entre aspas, o argumento com a aparência mais bíblica possível, mais robusto. Nada justifica contrariar a vontade de Deus em nós. Eu não vou para o culto porque eu estou cansado, eu trabalho muito durante a semana. Eu não quero me envolver no reino de Cristo porque dá muito trabalho, eu sou muito ocupado. Eu sei que o Senhor tem um chamado para mim específico, para que eu largue tudo e vá ser missionário, ou que eu largue tudo, a minha profissão e a minha carreira, para ser um pastor, um missionário, um evangelista. Eu sou louco de fazer isto, eu tenho família para criar, eu tenho um futuro na minha vida, eu não posso ser irresponsável. Pode usar o discurso que você quiser, mas desobedecer a Deus é descer até o fundo do poço. E ainda que Deus te leve para o fundo do poço, para o Sheol, para o mundo dos mortos, Ele vai levá-lo para ali,
mostrar qual deve ser a sua e a minha atitude. Por isso, irmãos, nós aprendemos com esse texto algo que resume, sintetiza todo o capítulo 1, ou melhor, do verso 1 ao verso 16 de Jonas, é que a obediência, lembre-se disso, quanto mais eu obedeço ao meu Senhor, mais eu me pareço com Cristo, que foi o servo obediente. É por isso que o Senhor diz assim: melhor do que sacrifícios e holocaustos é coração contrito. E Samuel diz para Saul: olha, melhor do que sacrifícios, porque o contexto ali todo mundo sabe. Deus disse para Saul: vai lá, mata tudo, tudo, não quero ninguém vivo, criança, bebê, adulto, animais. Irmão, desculpe se esse tipo de afirmação afeta a sua sensibilidade, né? Eu lamento muito, mas é isso mesmo. Deus disse para Saul: vá lá, mate tudo, criança, bebê, mulheres, homens e os animais. O que Saul fez? Foi lá e trouxe os animais, deixando o rei vivo. Samuel veio indignado. O último encontro de Samuel com o rei, foi lá, matou, pegou uma espada, afiou pelo ventre, que saiu pela boca do rei. Depois ele chegou para Saul e disse: que balido é esse? Que som de animais? Não, eu separei. Olha o discurso, né? Não, eu separei porque nós vamos oferecer holocaustos ao Senhor. Nós vamos cultuar ao Senhor, oferecer culto a Ele. E Samuel olha nos olhos de Saul e diz assim: rapaz, obstinação e desobediência é como pecado de idolatria e feitiçaria. Quem desobedece ao Senhor se apresenta diante dele como um feiticeiro e como um idólatra. Porque melhor, Saul, melhor do que esse tipo de sacrifício que você está aí oferecendo, é que se obedeça a sua palavra. Irmãos, a obediência nos faz parecer mais e mais com Cristo, porque Cristo, sendo Deus, cheio da glória, se esvazia dessa glória e se torna um servo obediente por amor, não ao mundo, incluindo todas as pessoas, mas por amor aos eleitos de Deus, morrendo por cada um dele. Por isso, quanto mais somos obedientes ao Senhor, mais nos parecemos com Cristo. Quando desobedecemos, podemos ter o discurso mais bonito que existe. Podemos até falar de sacrifícios oferecidos ao Senhor. Podemos falar até do culto que prestamos ao Senhor. Quando nos afastamos e desobedecemos ao Senhor, conforme Samuel, somos comparados a idólatras e a feiticeiros. O que Deus requer de nós é obediência. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos afirma: ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um seja encontrado fiel. É neste sentido, irmãos, que devemos temer ao Senhor e dizer: Pai, o meu fôlego de vida é obedecer ao Teu santo nome. Curvemos a nossa cabeça, oremos ao Senhor. Convido para vir aqui o diácono Adriano. Por favor, Adriano, venha, meu irmão, venha orar. E eu peço para que seja clamado aqui pela misericórdia e pela graça de Deus sobre a nossa vida. Oremos com o nosso irmão. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de escutar, Senhor Deus, essa palavra tão clara em nosso coração, que é enganoso, que sempre, Senhor Deus, estamos inclinados a desobedecer-te, mas pela sua misericórdia, Senhor Deus, restaura, alcança nossa obediência, que estejamos sempre voltados, Senhor Deus, para andar
e refletir a imagem de Cristo em tudo o que façamos. Obrigado, Senhor Deus. Nossa semana seja na sua presença também, no estudo, no trabalho, em tudo que façamos, nós possamos, Senhor Deus, honrar o teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos amém. E agora que a graça do Senhor Deus, o amor de Cristo sobre nós e todo o ministério, toda a atuação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida do meu querido irmão Adriano, sobre a vida desta igreja e sobre a vida de toda a igreja de Cristo que hoje, no dia do Senhor, se reuniu para cultuá-lo, agora e para sempre. Maranata, vem Jesus, leva-nos para si, para essa eternidade bendita. E por enquanto, tem misericórdia de nós e nos conduz por meio da tua fidelidade. Amém.